Você em redeprincesa.com.br, o seu portal de notícias. Entrevista. Dá retorno. Estamos de volta agora às 10 horas 10 minutos aqui no nosso Sabadão da Princesa. Como a gente anunciou antes, a gente conversa agora com o secretário da Casa Civil, Sterner Sorato da Silva Júnior, e também com o secretário adjunto de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, o senhor Ricardo Grando. Deixa eu começar aqui à minha direita. Secretário Sorato, bom dia, seja bem-vindo aqui a Xanxerê e a programação da Princesa. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa. Prazer chegar a Xanxerê, ser muito bem recebido pelo seu Sérgio, pela dona Maria Ângela, conhecida carinhosamente como Anjinha. A gente foi muito bem recebido aqui ontem à noite. E agora, então, prazer estar aqui contigo, conversando com os ouvintes da Rádio Princesa. Na companhia, né, do meu colega de colegiado, Ricardo Grando. Secretário adjunto de Infraestrutura, Ricardo Grando, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação e aqui é Xanxerê. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Princesa, de Xanxerê. Nós que somos aqui do meio oeste catarinense, né? É sempre um prazer estar de volta. Vamos começar a prosa, porque o senhor tem nas mãos uma pasta de muita responsabilidade. Além de toda a questão da articulação política, é realmente ser o braço direito do governador. Como é que tem sido essa experiência nesses primeiros 8 meses de governo, Sorato? Olha, Guilherme, eu tenho humildade suficiente para dizer que é bem mais intenso do que eu imaginava. É uma pasta que te exige um volume de trabalho bastante grande, e nós temos um governador, eu chamo até de workaholic, né? É um governador que ele só tem hora para começar, ele não tem hora para terminar de trabalhar, e isso exige bastante de todos nós, secretários. E a Casa Civil, né? Muita gente pergunta assim, que negócio que é esse, né? O que é? Então, a Casa Civil é uma secretaria que tem a responsabilidade de fazer o assessoramento do governador, principalmente com os demais poderes e com as demais esferas de poder. O que é isso? Então, a gente que faz o relacionamento do governador com a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa com certeza é a que toma o maior tempo da Casa Civil. A Casa Civil, então, ela elabora os projetos de lei que o governador tem interesse em aprovar, elabora os decretos, elabora as emendas constitucionais, os programas de governo, e a gente tem a função, então, de colocar isso no papel e levar para a Assembleia Legislativa. A gente também faz o relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, e nas esferas de poder o relacionamento com o governo federal e também com os municípios. Então, isso toma bastante tempo da gente, e lá na Assembleia, você sabe, são 40 deputados e deputadas que têm as suas expertises, cada um lá, um mais envolvido com a educação, outro com o esporte, e isso faz com que a gente tenha que se relacionar, entender qual é o jeito de cada um para conseguir aprovar os projetos. Falando sobre essa articulação toda, me chamou a atenção, secretário, pelo curto espaço de tempo onde vocês conseguiram convencer os 40 deputados a aprovar o projeto Universidade Gratuita. Porque é um projeto extenso, delicado, pela quantidade de recursos e também pela quantidade de alunos que ele vai impactar. Como é que foram as tratativas para conseguir êxito nesse projeto?
Esse projeto, primeiro, ele vem sendo elaborado há muito tempo lá atrás pelo governador Jorginho Melo, quando ele começou a mexer no artigo 170, colocar mais critérios para dar mais responsabilidade ao programa, né? Colocar lá aquilo que os estudantes deveriam cumprir de exigência para ter direito à bolsa. Isso lá atrás, lá na década de 90, ele já começou a trabalhar nisso, e foi quando ele teve a sacada de dizer, olha, por que não ter, ao invés de ter uma bolsa parcial, por que o Estado não poderia comprar toda a faculdade para o aluno e depois o aluno devolver em trabalho? Eu acho que essa é a grande sacada que Santa Catarina teve pelas mãos do governador Jorginho Melo, e que está fazendo já um barulho a nível nacional, porque as pessoas, os políticos, os professores, Sérgio, começaram até a pensar o seguinte: por que numa universidade federal o aluno que ganha de graça a universidade que custa muitas vezes aí 50 mil reais por semestre, como é a medicina, é o custo da medicina na UFSC, por que ele não devolve isso em trabalho depois de formado? Então o governador teve essa sacada, montou o projeto, muitas mãos, o secretário de administração Moisés Dirsman teve muita participação nisso, o próprio secretário de educação, o professor Simadon, e aí nós chegamos na eleição e tivemos conhecimento desse grande projeto, defendi isso, né, como candidato a deputado estadual, mas confesso que na hora não tinha entendido bem como é que era o projeto. E depois lá na Casa Civil, a Casa Civil ela tem uma diretoria de assuntos legislativos, temos 2 procuradores do Estado dentro dela. Nós começamos então a colocar todas essas ideias deles no papel e transformamos num projeto de lei. Esse projeto de lei, como eu disse, passou por muitas mãos e aí foi para a Assembleia. Lá na Assembleia foi um trabalho bastante intenso. Nas 2 últimas semanas, trabalho inclusive no sábado e domingo, e nós conseguimos então, com uma parceria grande da Assembleia, o presidente Mauro de Nadal, os presidentes das comissões envolvidas no projeto, que é o deputado Camilo Martins, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, e também a deputada Luciana Caminati, que era a deputada de Educação. Fechamos o projeto, aquilo que a gente aceitava ter de emenda ou não, e conseguimos então a aprovação, muito porque é um projeto fantástico e que vai revolucionar a educação de Santa Catarina. E depois essa articulação que o governador Jorginho Melo nos dá a liberdade de fazer com a Assembleia. E uma ação na justiça em relação às universidades particulares. Como é que o governo pretende desenrolar esse imbróglio, secretário? A gente tem uma convicção muito grande que estamos corretos naquilo que propomos. Vencemos a primeira batalha ontem, que é a negativa da liminar. O Tribunal de Justiça ontem negou a liminar. Eu entendo isso com um pouco de ganância até das universidades privadas. Por quê? Antes eles tinham 10% do bolo, do total que o governo do estado investe em universidade, em graduação, né, o curso superior. 10% ficava para as particulares e 90% para as universidades comunitárias, como é o caso aqui da UNOESC, no Chapecó. Com o programa Universidade Gratuita, como o governador está fazendo um investimento pesado na educação, entendeu-se que eles poderiam levar uma fatia maior. Então, ultrapassamos de 90% de 10% para 25% do bolo que é dividido entre as universidades. Mesmo assim, ficaram insatisfeitos. Por isso que eu justifico o porquê desse meu entendimento. Eu acredito que nós vamos ter sucesso na justiça, fazer a mesma explicação que nós fizemos na Assembleia para os deputados, fazer também para os desembargadores no Tribunal de Justiça. Eu não tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que o programa vai ser vitorioso também no Judiciário. Secretário, antes de falar com o secretário adjunto, eu tenho mais 2 assuntos para pontuar. Quando o Jorginho assumiu o governo, ele pegou a saúde na UTI. Essa é que é a realidade. Nós passamos por uma pandemia, houve algumas questões, mesmo que a justiça tenha entendido como Carlos Moisés inocente, não ficaram bem explicadas para a população.
e a gente tinha aí consultas e cirurgias eletivas explodindo na cabeça dos prefeitos, porque a realidade... Cirurgia, 104 mil catarinenses na fila, alguns há mais de 4 anos. Para se ter uma ideia, eu digo isso, né? Quando o prefeito se elege, ele casa com o Ministério Público e a população vai bater na porta dele. E infelizmente nós não tínhamos um desenrolar dessa situação. E agora, para nossa surpresa, e acredito eu que isso a gente precisa tirar o chapéu porque é competência de quem está governando, mudou-se um pouco essa realidade em relação à saúde, né? A saúde de Santa Catarina começa a respirar de uma forma mais aliviada. Como é que vocês estão fazendo isso? Porque é realmente um milagre que está acontecendo na saúde catarinense. Primeiro, o governador Jorginho Melo fez uma opção, né, que é investir também pesado na saúde e encarar de frente esse problema. Então, o governador colocou um marco temporal no dia 31 de janeiro de 2023 e dali para trás fez o levantamento. Então, de 31 de janeiro de 2023 para trás, nós tínhamos 104 mil pessoas esperando numa fila para fazer uma cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva, né, para o ouvinte, né, poder entender, é aquela que tu pode esperar um pouquinho, uma catarata, pode esperar 1, 2, 3 meses, uma cirurgia corretiva do ombro, do quadril, enfim, tudo isso, que tu pode esperar ali 1, 2, 3, 4 meses, quem sabe 6 meses, mas não poderia ficar esperando 1, 2, 3, 4, 5 anos, como era no passado. Então, colocamos esse marco temporal, dali para trás, 104 mil. O governador disse, eu quero zerar isso em 6 meses. É verdade que nós não conseguimos zerar em 6 meses, mas conseguimos chegar a 76% no dia de hoje, e o governador não vai descansar 1 minuto até zerar essa fila. Mas aí tu pode me dizer assim, Sorato, mas vocês então estão zerando, já chegaram 76% desses 104 mil pessoas de cirurgia eletiva, mais outros 100 mil esperando uma consulta ou um exame, que também está no mesmo índice, zerando também. E aqueles que entraram depois de janeiro estão lá acumulados? Não. Esses nós já executamos aproximadamente 50%. Ou seja... É porque é uma fila que nunca acaba, né, secretário? E aí nós não estamos acumulando. A gente está atuando nas duas filas, tanto aqueles que entraram depois de janeiro de 23, quanto aqueles que estavam para trás. Então, relatos assim fantásticos, Guilherme, de pessoas que... teve uma criança que precisava fazer uma cirurgia corretiva na coluna, que eu conheço muito bem, que os pais, inclusive, iam atrás, eles entraram no desespero, porque o menino, ele hoje tem 11 anos, quanto antes ele fizesse a cirurgia, para ele melhor, porque ia piorando. E infelizmente ele esperou 4 anos na fila, mas fez essa cirurgia no início desse ano de agosto. Isso quer dizer desse mês de agosto. Que a dona Maria, lá do bairro Santa Cruz, aqui em Xanxerê, que está sofrendo há anos, vai poder respirar um pouco mais aliviada nos próximos meses em relação a isso. Com certeza. E o que a gente pede lá para a dona Maria é que ela vá na prefeitura, atualize o seu cadastro, bota o novo número do celular, o celular da filha, do pai, da irmã, bota vários contatos, porque infelizmente... nós estamos com tem um problema, esse não é todo o problema de a gente não ter chego no 100%, mas um dos problemas é que 30% das pessoas estão faltando às cirurgias, 30%, ou seja, a gente poderia estar quase chegando no 100%, mas infelizmente há esse problema. Há inclusive uma discussão com o Ministério Público, porque o Ministério Público determina que a gente tenha que chamar 3 vezes a pessoa, escrever ela numa lista por 3 vezes, sem colocar ela para o final da fila. Ela tem que continuar ali no começo da fila. Aí ela não aparece na consulta, não aparece avisa, na primeira, some... não aparece na segunda, não aparece na terceira. Aí só depois da terceira que a gente pode colocar para o final da fila. Então tá uma negociação, eu acredito que o Ministério Público vai nos permitir jogar para o final da fila aquele que não comparecer já na segunda cirurgia. É justo, né? É justo com quem está o próximo da fila, né? Então, a gente está enfrentando o problema de frente, volto a dizer que tivemos dificuldades, sim, o objetivo do governador era zerar em 6 meses, mas nós tivemos um avanço, tanto que eu acredito até que a imprensa, que nos ajuda muito, não cobrou tanto essa coisa, mas não era em 6 meses, porque está vendo a evolução, o quanto que essa fila está zerando e os novos também estão sendo atendidos. Né? Secretário, Plano 1000, era uma expectativa... E aí o governador Jorginho Melo chegou e disse, corta tudo, vamos rever contrato, não é por aí, tem alguma coisa de errado que não está certo.
e agora houve algumas adaptações até para que ele ficasse dentro do que prevê a legislação. Como é que está o andamento disso? Os prefeitos aqui da região oeste vão poder respirar um pouco mais aliviados, principalmente em relação às obras que já haviam iniciado? Vão sim. Primeiro eles vão poder respirar aliviado porque o governador é cumpridor de palavra. Então tudo aquilo que ele falar pode ter certeza que ele vai em busca para executar até o final. Mas eu preciso fazer um resgate aqui rapidamente, Guilherme, que infelizmente o governo anterior ele deixou tudo para o último ano. Não fez nada em 2019, nem em 20, nem em 21. Aí tinha dinheiro em caixa para dizer que e aí jogou tudo para o ano da eleição. Dizia que era nova política, mas não teve nada de novo nisso. E aí, como era ano de eleição, perderam a mão. Prometeram muito mais do que se podia pagar. Ele prometeu pagar em contas mais de 4 bilhões de reais. Quando ele mesmo, em 2022, isso ele prometeu para 23 já, são coisas que nós temos de compromisso para pagar, quase 4 bilhões e meio em 2023, e ele mesmo, em 2022, pagou 2 bilhões e 300. Então assim, se tu, com a dinheirada que o Bolsonaro mandou da Covid, com a dinheirada que ele deixou de pagar para a União, porque o Bolsonaro ainda permitiu que os estados ficassem 1 ano e meio sem pagar a dívida com a União. Em Santa Catarina isso representa 300 milhões por mês que o estado deixou de pagar. Então com essa dinheirada toda ele conseguiu pagar 2 bilhões e 300, como é que ele deixa agora para o novo governo para pagar em 2023 4 bilhões e meio? Então o governador, ciente disso, depois de fazer um diagnóstico fantástico lá com a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Infraestrutura, ele disse o seguinte: nós temos 4 bilhões e meio para pagar em 2023, mas nós vamos ter em caixa algo em torno de 2 bilhões. Como é que nós vamos fazer isso? Ele tirar água de pedra. Água de pedra. Então fez um plano de ajuste fiscal, reduziu 25% o gasto com terceirizado, 50% o gasto com material permanente. O que é material permanente? É computador, mesa, cadeira. Reduziu tudo isso para enxugar. Vimos lá que nós conseguiríamos chegar a algo em torno de 2 bilhões e meio. Ele pegou e disse: eu vou em cada associação de municípios, vou falar com cada um dos prefeitos, olhar olho no olho deles e vou dizer: prefeito, eu tenho 10 bilhões aqui para te pagar, 10 milhões para te pagar, mas eu só vou ter 5 em caixa. O que tu pode me ajudar aqui elegendo de prioridade para 2023 e o que a gente pode jogar para 2024? Não quer dizer que eu não vou te pagar e não vou fazer, mas o que a gente pode fazer? E os prefeitos entenderam isso. No primeiro momento todo mundo ficou meio assustado. Inclusive o governador, é importante destacar, começou o programa de Ser Mais Perto aqui por Xanxerê, né? Ouvindo os prefeitos da região da MAI. Exatamente. Então ele disse isso, os prefeitos e prefeitas compreenderam qual era a situação, os deputados de cada região também presentes na reunião para dizer o seguinte: não, isso realmente é prioridade, isso dá para dar uma esperada. Não. O que eu digo que é prioridade? Aquela estrada, aquela ponte, vai ligar um bairro a outro, aquilo que é extremamente necessário. Agora, de repente, uma concha acústica, né, uma pracinha, pode ficar para 2024, porque não tem o dinheiro e o governador não vai ser irresponsável de prometer para o prefeito e o dinheiro não pingar na conta. Então, por isso que eu digo, o governador Jorginho Melo, ele veio olhar no olho e combinar com o prefeito. E o que combinou, graças a Deus, depois que saiu esse julgamento no Tribunal de Justiça sobre o Plano 1000, e esse julgamento diz o seguinte: não, pode usar essa transferência especial mais rápida e mais veloz, porém, você tem que dar transparência e tem que dar controle. E é isso que nós fizemos uma lei em conjunto com a Assembleia e colocamos lá. Toda a transferência vai estar no portal da transparência para qualquer cidadão poder acessar do seu computador e ver quanto é que o seu município tem a receber. Segundo, controle. Terminou a obra, em 60 dias tem que prestar contas do dinheiro que ele recebeu. O dinheiro não é público, o dinheiro é do cidadão, é do dinheiro de impostos. Então, fizemos isso e agora o dinheiro começou a entrar na conta das prefeituras. Certo, são 10h29, eu preciso fazer um break de forma rápida. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o secretário adjunto de Infraestrutura, Ricardo Grando, nessa manhã muito especial, onde a gente tem aí a oportunidade de conversar com as cabeças do nosso estado. A gente vai para um breve intervalo, 10h29, daqui a 2 minutos a gente volta. Entrevista.
o portal de notícias com a marca da credibilidade. As notícias que interessam para você em redeprincesa.com.br, o seu portal de notícias. Chegou a semana da carne, chegou a semana de comprar bem. Super oferta, pernil suíno com pele, apenas R$ 7,99 o quilo. É isto mesmo, pernil suíno com pele, só R$ 7,99 o quilo. Picanha de gado resfriada, Cooper Frigo, R$ 49,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa, R$ 6,99 o quilo. Linguicinha tropeira arvoredo, 600 gramas, R$ 9,90. Imperdível. Ponta de peito de gado, qualidade arvoredo, R$ 19,90 o quilo. Semana da carne só, o máximo tem. Só o máximo tem. Princesa. Número 1 é Princesa. Princesa. Tem novidade na Concertel. São as portas de enrolar de lâminas de aço para comércio, indústria ou residências. Disponível em 3 modelos. Elas são práticas, modernas, funcionais e com excelente custo-benefício. Entre em contato com a Concertel e conheça esse serviço para levar mais beleza e segurança para a sua fachada. Ligue ou mande um WhatsApp para 3433-1066. Se um sorriso faz a diferença, imagina o poder de milhares de sorrisos. No mês de setembro, celebramos mais de 200 mil sorrisos transformados no Hospital do Dente. Realize o seu sonho de sorrir com a segurança dos implantes da Odontotop e faça parte de um mundo com ainda mais motivos para sorrir. Odontotop Xanxerê, fone 3050-1135, CROSC 3145, responsável técnico Wellington Secom, CROSC 18402. Entrevista. Estamos de volta, agora 10 horas 31 minutos. A gente vai conversar agora com o secretário adjunto de Infraestrutura, Ricardo Grando, que acompanha o secretário da Casa Civil. Secretário, bom dia. Eu tenho algumas perguntas bem pontuais para lhe fazer, porque o que a gente ouve de reclamação das nossas rodovias estaduais aqui no Velho Oeste Catarinense, o senhor, como é de Joaçaba, ali do Meio Oeste, sabe dessa demanda. Para começar, por que a SC 155 e a SC 480 ainda dão tanta dor de cabeça para os motoristas e, consequentemente, para o governo do estado? Pavimentadas. Boa parte da nossa malha viária, ao longo de muitos anos, ficou sem uma manutenção adequada e, obviamente, que em função do volume de tráfego, que foi excepcional na última década, né, as rodovias acabaram ficando de uma forma degradante, né? Nós temos hoje 73% da nossa malha viária em estado de regular a péssimo. Então, isso efetivamente causa transtorno para o usuário, aumento da insegurança, aumento do valor de frete, aumento do tempo de viagem. O governador Jorginho Melo determinou, logo na nossa chegada ao governo, que nós desenvolvêssemos um programa para que a gente pudesse atacar de forma definitiva essa que é uma celeuma, não só catarinense, mas obviamente de todo o Brasil. Mas eu tenho que pontuar aqui essa circunstância, que o governador é um homem tão ligado aos municípios, ele é um municipalista, que a gente teve que fazer uma opção. Bom, primeiro nós vamos atacar o problema que são dos municípios. E até o dia de ontem, dentro do programa Santa Catarina Levado a Sério, e aqui eu quero fazer um registro porque a secretária Daniela Pinheiro Porporati, que é aqui de São Domingos, morou muitos anos em Xanxerê, acompanhou o governador junto comigo em todas as edições, foi feita uma opção pelo governo, que era de dar o alento àquelas expectativas que o governo anterior criou com os municípios, e são inúmeras obras, centenas de obras que acabaram sendo abandonadas pelo Estado, e o governador, de forma muito sábia, disse, olha, vamos primeiro atacar o problema dos municípios. Então, até o dia de ontem foram mais de 600 autorizações feitas,
quase meio bilhão autorizado, e eu tenho aqui só no dia de ontem, de antes de ontem e ontem, liberados recursos para municípios aqui do Oeste, né? E para você ter uma ideia, temos aqui Serra Alta, Xaxim, Irani, Ipira, Chapecó, Xanxerê, Bom Jesus. Afinal, tivemos liberações só nesses últimos dias, inúmeras. Então, esse foi a primeira ação do governo. Nesse segundo momento, e isso foi acordado com o governador, findo a questão dessa rodada do Santa Catarina levada a sério, mais perto de você, nós lançamos no dia 10 o Estrada Boa. É um programa com investimento de 2 bilhões e 100 milhões de reais, né, e que pretende atacar toda a nossa malha viária. 1.500 quilômetros nesse primeiro momento, sendo 1.000 quilômetros de revitalização, 504 quilômetros de implantação e restauração. Falando objetivamente da 155 e da 480, né, nós ainda na data de... foi na segunda-feira, se não me falha a memória, dia 26, nós autorizamos a revitalização de Xanxerê até Seara, né, e na 480 nós também teremos uma revitalização, não só até Bom Jesus, mas também no curso que segue. Terminamos há poucos dias de Abelardo Luz até a 158, né? Então acho que foi também uma conquista importante, mas cabe também dizer o seguinte: essas estradas, o projeto de engenharia foi concebido para um nível de tráfego e de carga. Hoje os caminhões ficaram muito mais pesados, a gente tem reiterados pedidos de liberação dos trechos para que os caminhões de 9 eixos possam também trafegar. Então, muitas vezes, os mesmos que reclamam degradam, né? Obviamente que isso não é a sua totalidade, mas a gente tem esse impasse. O programa, ele é um programa que vai mudar a concepção da manutenção do Estado. Nós estamos iniciando agora essa primeira fase em 10 meses, onde serão aplicados 665 milhões em revitalização rodoviária, ou seja, a gente vai corrigir o problema da rodovia. Em 1.000 quilômetros nós faremos um micro revestimento, né? E 500 quilômetros, que é um financiamento que fizemos junto ao BNDES, nós estamos fazendo implantação e restauração. Mas rodovias importantes aqui na região, tá? Como a 283, que liga Chapecó até Concórdia, em todo o seu segmento, passando... Estava horrível também, né? Exatamente, passando por Arvoredo, né? Chegando até Seara e de Seara até Concórdia. Nós estamos mudando a concepção do projeto, porque esse também é um governo responsável. O governo anterior andou fazendo, na verdade, soluções muito caras para a nossa realidade, para a realidade brasileira. Então essas soluções ambientalmente mais adequadas, com cases, tecnologias que foram desenvolvidas em Santa Catarina de reciclagem, que é aquilo que determina inclusive a nova lei de licitação, que a gente possa fazer intervenções ambientalmente e economicamente mais viáveis, que é o caso lá da 305, né, de São Lourenço a Campoerê, que será o caso da 160, né, que é o caso que nós estamos fazendo aqui também em São Domingos. Então, são muitos investimentos que faremos na região, e eu tenho certeza que esse programa, e que o governador determinou que a gente acompanhe para e passo, vai ser um sucesso absoluto. Secretário, além disso, nós temos aqui uma rodovia que é a SC154, que liga aí o município de Vargião a Ipumirim. Eu trabalhei em Faxinal dos Guedes durante um tempo, e a principal dor de cabeça do nosso secretário de infraestrutura lá era ter que tirar dinheiro das nossas estradas do interior para fazer a manutenção numa rodovia estadual. Até o ano passado foram feitas no mínimo 2 vezes por ano. O governo do estado não liberava R$1 para fazer a manutenção dessa rodovia, que praticamente corta todo o interior de Faxinal dos Guedes. Ela já passou por estação, deu deserta, e a população fica empolvorosa para quando vai sair, até pela economia que se faz, né? Evita todo aquele trajeto de Ponte Serrada até Irani, para daí chegar em Ipumirim. Como é que está a situação dessa obra? Existe uma expectativa dela ficar pronta, dela sair do papel? Porque até agora... Esse projeto, como tu falou, a primeira tentativa deu deserta. Nós temos ele sendo revisto lá na Secretaria de Infraestrutura. Ele não está nesse primeiro momento elencado como uma prioridade entre as 38 primeiras, mas ele é um projeto importante, né? Aquela região de Ipumirim que liga Vargião, até pelo investimento que Vargião terá agora, né? Com uma
multinacional muito importante que vai aplicar mais de R$1 bilhão ali, né, numa grande planta que vai fazer ração animal, né, e nesse contexto desse eixo que vai até Ipamirim, que tem agroindústria, que tem também um complexo madeireiro importante, né, essa obra sim está em análise, não está contemplada no primeiro momento, mas eu tenho certeza que em algum momento ela também poderá ser colocada dentro das prioridades. Obviamente que Santa Catarina, assim como todo o Brasil, tem problema porque a evolução da receita não é mais aquilo que era, né? A gente tem que ter muita consciência de fazer com responsabilidade, né? O governador Jorginho tem destacado essa circunstância, né? Nós lá no grupo gestor, onde o secretário Sorato faz parte, secretária Dani, secretário da Fazenda, né, a gente discute muito isso. Nós temos que dar o passo conforme a perna e não fazer promessas que a gente não pode executar. Certo. Eu fiz questão de perguntar sobre isso e acho que a sua resposta foi muito pontual, porque realmente foi uma promessa que foi feita para a população nos governos passados e infelizmente ela não foi feita. Nós temos também uma outra rodovia, eu não me lembro o nome dela, mas é a que passa ali de Abelardo Luz até Lajeado Grande, corta o interior, a obra já havia começado. Tem informação de como é que está esse trajeto, secretário? Olha só, essa obra que liga Abelardo a Passos Maia é uma obra Passos Maia. Que na verdade de um custo bastante elevado. É uma obra que só a obra de engenharia custa mais de R$200 milhões, isso sem falar em desapropriações e reequilíbrios que vêm com o advento da obra, né? Nós estivemos conversando com a empreiteira ainda na semana passada, porque também a gente não concorda de forma que tem sido feito. Quer dizer, a empreiteira a gente fala de ataca todo o trecho, ou seja, mexe em todo o curso da rodovia, né? E isso acaba causando um transtorno enorme para as comunidades, para quem produz, porque em momentos chuvosos, como é a região de Abelardo, que é um latossolo, né, dá problema de toda a ordem. Então nós vamos ter uma solução, né? Nós estamos conversando com a empreiteira para ver quais são as nossas possibilidades financeiras, para que a gente faça um nível de intervenção ali, né? Mas efetivamente essa condição das empresas atacarem todos os trechos para criar uma situação, o governo não vai mais admitir. Não, é até mais inteligente fazer por lotes, por etapas, né? Exatamente. Secretário, muito obrigado. Algo mais que o senhor queira destacar? A gente tem aí uma malha viária muito extensa, né, e muito antiga, como o senhor mesmo destacou. É um desafio estar à frente dessa secretaria. É verdade, é um desafio, é um aprendizado todo dia. Na realidade, eu acho que nós vamos conseguir, sim, ao longo dos próximos 36 meses, entregar muita coisa, né? Nós estamos fazendo, inclusive, uma mudança da ótica da manutenção rodoviária, né? Já iniciamos conversas com o Banco Mundial há mais de 4 meses para desenvolver um programa onde os contratos serão contratos mais longos, contratos parecidos com aquilo que faz o DENIT, onde você faz uma intervenção mais radical inicialmente, depois a gente pode ir fazendo a manutenção com mais tranquilidade. Serão investimentos importantes e eu tenho certeza que esse governo, pela condução do governador Jorginho Melo, vai dar um alento, né, e vai dar uma tranquilidade a quase mais de 5 milhões de usuários que nós temos nas nossas rodovias. Certo. Muito obrigado, secretário, pela Agradeço participação. Também. Conversamos com o secretário adjunto de Infraestrutura, Ricardo Grando, e também com o secretário da Casa Civil, Sorato. Muito obrigado pela sua visita, pela sua participação. Destaco mais uma vez, as portas aqui da Rede Princesa estarão sempre abertas para os senhores. Guilherme, eu não posso, obviamente, finalizar sem agradecer, como tu comentou. Nós iniciamos aqui em Xanxerê, né? A gente foi muito bem recebido na região. O prefeito Martarello foi um gentleman, né? E aqui quero deixar o meu abraço a todo o povo de Xanxerê, a todo o pessoal da região. Nós que somos do meio oeste, obviamente, vamos dar uma atenção toda especial, tá? Fico agradecido. Mais uma vez, muito obrigado, secretário. Sorato, obrigado mais uma vez. Como disse, as portas aqui da Rede Princesa estão sempre abertas. Olha, eu aprendi a conhecer aqui a região muito com o governador Jorginho Melo, né, que sempre fala do Oeste, e também com a secretária Daniele Pinheiro Porporati, que é a nossa secretária de governo, comanda e manda em nós todos lá, né, o secretário Grando, e com certeza ela já nos intimou até para estar aqui no ano que vem na FEME, né? Então o relacionamento com o Oeste vai ser cada vez mais intenso e eu agradeço a oportunidade
que o Sérgio nos proporciona aqui, né, de estar presente, que você, Guilherme, e falar do governo do estado, desse governo que está tratando com muita transparência, com muita responsabilidade o dinheiro do cidadão, né? Repito, não tem dinheiro público, é o dinheiro que cada um de nós paga de impostos, e estamos sempre à disposição. Se quiser também alguma entrevista não presencial, por telefone, conta com a gente, estamos sempre à disposição da Rádio Princesa. Perfeito. Nós conversamos com o secretário da Casa Civil, Sorato da Silva Júnior, e também com o secretário adjunto de Infraestrutura, Ricardo Grando, aqui na programação da Rede Princesa. Essa entrevista estará disponível também lá em redeprincesa.com.br. 10h45. O portal de notícias com a marca da credibilidade. As notícias que interessam para você em redeprincesa.com.br. O seu portal